no seu reinado, gostava de juntar todos os príncipes a qual ele possuía bastante. E certa vez ele ajuntou o povo com 3 anos do seu reinado. Ele quis mostrar sua grandeza e juntou seus príncipes, os governadores, todos aqueles que pudessem estar junto, os servos. E ali ele levou essa celebração durante 128 dias. E chegou um certo momento, passou aquele tempo e ele fez mais uma festa. Ele vai mostrar mais uma vez a sua grandeza do teu reino. Ele gostava tanto de ostentar que os vinhos eram servidos em taças de ouro, cada um era diferente do outro. E no mesmo momento que ele fazia essa celebração, a rainha Vashti também fazia para as mulheres. Era boda de vinho e eles levaram 7 dias fazendo essa celebração. E passando os 7 dias, ele já muito alegre por causa do vinho, pediu para chamar, ordenou que a rainha Vashti viesse ao teu encontro, porque ele queria mostrar quão formosa era a sua rainha, e que ela viesse vestida com os trajes reais e com a coroa, para poder mostrar a sua grandeza. E naquele momento que ela foi chamada, ela foi convocada à presença do rei, ela simplesmente não deixou naquele momento ser rejeitada pela sua rainha. E naquele momento ele pediu conselhos o que ele poderia fazer. Eles que sentavam, eram próximos ali, contou e falou com ele que para que ele não ficasse mal visto, nem as mulheres, os príncipes, não viessem fazer a mesma coisa que a Vashti fez. Falou para que ele tomasse a coroa dela e que procurasse donzelas da cidade, virgens, formosas, e que aquela que alegrasse o coração do rei, ele viesse torná-la rainha no lugar de Vashti. E assim o rei fez. E passando-se um tempo, ele à procura das mulheres formosas daquele lugar, daquela cidade dos reis, havia na cidade de Suzã, na capital, um judeu cujo nome é Mordecai. Ele veio cativo para a Babilônia, ele foi tomado, veio cativo na época de Nabucodonosor, e ali ele cuidava da filha de seu tio, que já havia falecido. Ela estava sem pai, sem mãe, órfã. E ele a tomou para si como filha e cuidou dela como filha. O nome dela era Hadassah, mais conhecida como Esther. Aleluia. Muitas das vezes nós somos, achamos que não temos ninguém, que estamos, mas o Senhor põe pessoas para cuidar de nós. E assim foi com a Esther. Ele veio e cuidou dela como filha, tomou-a como filha. E Esther era muito formosa, bonita. E naquele momento
estar ali na casa das mulheres. E uma delas foi Esther. Esther também foi com eles. E o eunuco que cuidava da casa das mulheres se alegrou muito de Esther assim que a viu. E logo se apressou e foi, deu as vestes, deu as especiarias, comida, e mais 7 mulheres do reino, do palácio, para que a servisse. E ali, todos os dias, Mordecai ia ao encontro da casa das mulheres para ver como estava Esther, como era o processo, como ela estava ali naquele lugar. Porque o pai, ele se preocupa com o filho, ele pode estar com a idade que for. Ele sempre vai se preocupar com o seu filho, ele sempre vai procurar saber como está o filho, como está o andamento, se está precisando de algo, um conselho. E assim, Mordecai fazia. Via ali e via como estava o andamento, como estava Esther. E existia naquele momento ali, as mulheres eram preparadas para a presença do rei. Levavam 12 meses para a preparação. E quando passaram a preparação, que eram 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, com unguento. E aí quando passava esse período, elas eram convidadas de uma a uma, eram convidadas para estar na presença do rei. E ali, quando elas chegavam à tarde, saíam na manhã, elas levavam tudo que elas precisavam, elas pediam para levar, elas tinham direito de levar aquilo que elas quisessem levar para junto da presença do rei. E quando elas saíam da presença do rei, elas só poderiam voltar à presença dele se ele a chamasse. Se ele lembrasse dela e chamasse pelo nome. E assim, chegou o dia de Esther. E o eunuco gostava muito dela e ela não pediu nada para levar, mas levou apenas aquilo que o conselho que o eunuco falou com ela para levar, ela levou. E aí ela esteve com o rei Assuero, e ele muito se alegrou, porque todos que haviam, ele muito a amou, porque todos que haviam a amava. E ele amou mais do que todas as outras mulheres, do que todas as mulheres virgens daquele lugar. E assim ele levantou ela como rainha no lugar de baixo. Colocou a coroa em sua cabeça e a fez rainha ali. E ele fez um banquete em honra a Esther. E passando-se os dias, ela voltou para a casa das mulheres. E estando Mordecai para vê-la, ele, no portão, ele ouve que haviam 2 homens tramando contra a vida do rei Assuero, porque não se alegraram com o que fizeram. E ali ele foi e contou rapidamente a Esther. Esther foi e falou com o rei o que estava acontecendo, e ele logo levantou
para verificar, e quando verificaram, viram que era verdade. E logo, ele mandou que enforcasse os dois. E passaram-se o tempo, ele não lembrou, né, do que Mordecai havia feito. E levantou Ramã ele levantou acima dos príncipes e fez ele um homem de honra. E Ramã, ele, quando passava por Mordecai não se prostrava diante dele, e aquilo muito irritado deixava ele furioso. E logo ele veio e começou a ser incomodado por aquilo. E em certo momento a esposa dele virou e falou: por que você não faz uma forca para ele? E porque às vezes ele falou que ele não queria, não interessava a ele somente matar Mordecai. Então ele perseguiu, chegou até o rei, falou com ele que havia um povo que não se prostrava diante do rei. Então o rei deu o anel de honra, o anel do rei, e ele pudesse fazer tudo aquilo que ele quisesse com aquele povo. E a Esther, ela não tinha falado a que povo ela pertencia. Ela não tinha falado porque Mordecai pediu para ela não falar. E assim ela obedecia. A importância, né, da obediência. E nos calar no momento certo. E ali, quando chega ao conhecimento de Mordecai, que o Ramã mandou uma carta a todos os reis a qual pertencia o rei Assuero, todas as províncias, todos os lugares. Ele mandou que fossem mortos todos os judeus. Ali ele perseguia todos os judeus. E em um determinado momento eles iam saquear, não somente matar, mas saquear todos os bens, tudo o que os judeus possuíam. E ele, nesse momento que chega ao ouvido dele, ele se veste com panos de saco e cinzas e grita em meio à cidade com grande clamor e faz jejum e vai para a porta do rei, do palácio do rei. Ele não podia entrar, porque quem se vestia daquele jeito, naquela época, não poderia entrar na presença, no palácio do rei, não poderia passar pelos portões. Então ele fica de fora, e a Esther soube de como ele estava ali, mandou vestes para ele colocar, e ele se negou a se vestir com a roupa que ela deu. E aquilo intrigou, e ela perguntou, procurou saber o que estava acontecendo. E quando ele falou com ela que o povo estava morrendo, sendo perseguido, e ele pediu para que ela fosse falar com o rei, e ela virou e falou que ela não poderia chegar na presença do rei, porque havia um decreto que se alguém entrasse, sem que fosse convocada, sem que fosse chamada, seja homem ou mulher, seria morto, a não ser se o rei levantasse o cetro sobre ela. E ela temeu, ela se negou a ir. Então
haverá outro que será levantado para fazer aquilo que você está se negando a fazer. Haverá outro que nos livrará. Mas e a sua casa? Não pense você que por estar dentro da casa, dentro do palácio, você não será atingido. Muitas das vezes a gente vê nosso irmão perecendo, precisando de uma ajuda, e a gente às vezes fica com medo, muitas vezes receio de chegar, muitas vezes o que a pessoa poderia pensar, algo assim, e não ajuda, não estende a mão para ajudar. Mas no momento que Mordecai fala ali com ela, e fala com ela, às vezes, será que não é para isso o propósito que você está no palácio? Seja esse o propósito de você ir e falar sobre o seu povo, interceder pelo teu povo. Então, ela entende que o posicionamento dela, o lugar onde ela está, ela precisa se posicionar. Muitas das vezes o Senhor nos coloca em lugares e a gente, por medo de se manifestar, a gente se cala. Mas o Senhor hoje nos chama ao posicionamento, porque existem vidas que estão morrendo lá fora e precisa do nosso posicionamento. Existem pessoas do seu lado que estão precisando de ajuda, que estão morrendo, estão sedentas, estão clamando e precisa que nos posicionamos. O Senhor nos coloca em lugares estratégicos para que possamos ser usados por Ele. E ali naquele momento ela entende que ela precisa se posicionar, que ela não está naquele lugar ali em vão, que ela está ali por um propósito. E os olhos dela são abertos e ela vai e manda o recado para Mordecai, fala com ele, então convoca o povo, todos os judeus, de todas as províncias, de todos os lugares, para jejuar, não beber nem comer durante 3 dias, porque para que eu seja bem sucedida, para que o rei venha levantar seu cetro sobre mim e atender o meu pedido. E ela falou que ali não somente eles, mas ela e as mulheres da sua casa também fariam a mesma coisa. E chegando ao 3º dia de jejum, ela vai, se apronta, veste a roupa real e fica às portas do palácio, em frente ao rei. E ali ele vê e levanta o teu cetro, dela. E ela vai e toca, e ele pergunta qual a petição que ela quer. E ela fala que ele poderia dar a metade do reino para ela, ele daria se ela quisesse. E ali ela pede para que ele se apresente com ela, junto com Ramã, a um banquete que ela gostou de fazer para eles. E ali ele concede, ela faz, eles participam, e o rei torna a falar com ela.
petição dela. E ela pede novamente para que no dia seguinte ele viesse a estar com ela, e não também aí ela pediria, faria o seu pedido. E Ramã sai dali radiante, porque ele foi convocado para estar com a rainha. E quando ele passa por Mordecai, ele muito fica enfurecido. E ele vai e faz a forca, né? E no dia seguinte ele já trama para poder ir até o rei antes da boda, antes do manjar que a Esther fez, para poder enforcar Mordecai. Mas naquela noite, o Senhor não permitiu que Mordecai, o rei Assuero viesse dormir. E ele ficou sem sono, então ele foi olhar o livro que eles tinham. E ali vendo, ele viu que Mordecai havia feito algo de bom para a vida dele, livrou ele da morte, e perguntou o que fizeram com Mordecai, o que fizeram com ele, e responderam que não fizeram nada, não honraram ele, não fizeram nada por ele. E quando clareou, ele vê Ramã, que estava à porta, porque ele queria, estava ansioso para falar com o rei, para poder botar em prática aquilo que ele estava desejando. E ali o rei pede para ele estar na tua presença, e ele vem. E o rei Assuero pergunta: o que um rei pode fazer a uma pessoa que muito se alegra, que muito se alegrou, que muito fez bem a ele? E ele, achando que está falando dele, ele fala para o rei colocar a veste real na pessoa, a coroa, o cavalo que ele monta, e pegar um dos príncipes e sair pela cidade, gritando, anunciando que é assim que o rei faz, é assim que o rei honra. E naquele momento ele falou: seja feita como todas as palavras que você falou na vida de Mordecai. E assim ele foi lá e fez com Mordecai, e foi gritando pelo palácio, pela cidade, informando que é assim que o Senhor, que o rei honra. E ele sai cabisbaixo depois disso, e vai para casa muito entristecido, porque não conseguiu botar em prática aquilo que ele planejou somente em seu coração. Imagine a noite toda ele planejando aquilo, e chegar na hora ele honrar a pessoa que ele tramava contra a vida. E ali ele é convocado para estar junto com o rei nos manjares que a rainha Esther fez. E quando ele chega lá, ele pergunta, o rei pergunta a Esther qual é a petição dela, e ela informa que ela é o povo dela, ela relata quem é o povo dela, e fala sobre quem está à procura, a matar os seus. E quando ela fala, ele fala com ela para ela falar quem está fazendo aquilo, como ela relata, e ele fica muito furioso e sai do palácio, e
o Ramon vem e se brocha os pés dela, e como ele volta, vê a cena, acha que ele está tentando contra a vida da Esther e manda enforcá-lo. E alguém informa que a forca que ele fez próximo à casa dele, e o rei mandou enforcá-lo ali naquele lugar. E assim, o Mordecai foi posto no lugar dele e ele é honrado. O Senhor honra, por mais que às vezes a gente está fazendo algo, a gente faz as coisas para o Senhor de todo o coração, sem nada em troca. E muitas vezes a gente pensa que ninguém está vendo, não está observando o que a gente está fazendo. Mas no momento propício, o Senhor vem e nos honra. O que essa mensagem falou comigo é qual o posicionamento que nós temos tomado quando a luta, as diversidades sobrevêm sobre nós, aquilo que chega ao nosso ouvido. Qual tem sido o nosso posicionamento? O que nós temos feito, o que nós temos feito? Mordecai se vestiu de pano de saco, de cinzas, em forma de humilhação, de se humilhar. E o Senhor nos convida hoje a nos posicionar, a ter um posicionamento, a nos humilhar perante Ele. Porque as dificuldades vêm, as lutas vêm, somos perseguidos porque muitas das vezes a gente nem entende, né? Porque tantas coisas acontecem em nossas vidas. Mas é o chamado que nós temos de carregar a cruz. Então se humilhe hoje na presença do Senhor. Conte para Ele qual tem sido os seus problemas, o que tem abatido a tua alma. Temos que buscar pessoas que proferem a nossa fé. Mordecai, ele foi de encontro à rainha Esther, contou para ela, porque ele achou que ela pudesse ajudá-la, e ela temeu, mas o lugar onde ela estava, ela entendeu que precisava de ter um posicionamento, porque ela não estava ali em vão. Você não está neste lugar aqui em vão. Existe um propósito na tua vida e o Senhor quer te usar. Não tema. Muitas das vezes a gente tem medo, né, de tomar um posicionamento, mas que possamos ouvir a voz do Senhor e seguir em frente, não parar, porque há um propósito. E ali ela convocou eles a jejuarem. Que possamos olhar para o nosso próximo, sentir a dor dele, sentir a dor do próximo, nos unir em jejum, em oração, tudo com um propósito. Porque eu não sei como se encontra o meu irmão ao lado, qual a dificuldade que ele tem, o que tem feito, está fazendo ele perecer. Mas que hoje possamos segurar a mão do próximo, nos unir em jejum e oração, em propósito da vida dele, e juntos
receber do Senhor a vitória. Em nome do Senhor Jesus, assim como Mordecai foi honrado, você também será honrado pelo Senhor. E que possamos, nessa noite, olhar verdadeiramente para o nosso irmão e nos unir, porque estamos em mês de unidade. E aqui foi na união, na oração, na intercessão, no jejum, foi através da oração, da intercessão, da união, que o Senhor operou um milagre, deu vitória àquele povo. E assim também será conosco quando nos posicionarmos diante de Deus e nos unirmos em um propósito, em um mesmo sentido, em união no Senhor. Que o Espírito Santo venha bradar em nossos corações e que possamos sentir a dor do próximo e nos unir para que haja vida, vitória, em nome do Senhor Jesus. E que possamos nos posicionar. Se posicione, o Senhor te chama nessa noite a se posicionar e ajudar a seu irmão nessa caminhada.